do Senhor. Amém. Vamos ler um versículo da Bíblia sobre o dízimo, né? Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Através do dízimo e de ofertas, ajudando a casa do Senhor, a gente vai receber 100 vezes mais a ajuda do Senhor sem estar pedindo as coisas, através do agradecimento, através ajudando a própria casa, que a gente vem a cada dia, toda semana e todo mês. Amém. Amém. Vamos ofertar. Ora pelas ofertas, irmão. Obrigado, papai, por mais um dia que a gente estamos reunidos na tua casa. O Senhor abençoe a vida de cada um aqui. E que cada um sinta em seu coração a palavra tocando e te vai para casa mais tarde na presença do Senhor. Obrigado por tudo. Amém. Amém. Pode ofertar. Canta um louvorzinho. Para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Agora vamos orar e chamar o pregador dessa noite. Vamos orar pela vida do Alberto. Vem aqui, garoto. Hoje é tudo novo. Pregador da oferta, ministro da palavra. Isso que Deus gosta. Estende as suas mãos para Ele. Graças te damos, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom todo o tempo. Obrigado, Senhor, pela vida do Alberto. Obrigado, meu Pai, por cada pessoa que está aqui presente e por cada pessoa que está assistindo a Tua palavra. Senhor, toca nele, que ele traga a Tua palavra, não que o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para falar para a Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, tira todo impedimento, Pai, que não deixa ninguém ficar sem ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Pode abaixar só mais um pouquinho, fundo. Amém. É bom, né? Primeira vez estar aqui pregando, né? Ainda o Anderson, gente, que milagre. Não gostei. Dá lugar aí na terra mais vezes aí. Próxima vez já vai estar pregando, né, irmão? Então, para começarmos para começarmos a pregação, quero que vocês se coloquem de pé agora e fechem os seus olhos e se conectem com Deus. Se concentre no que Ele quer falar para cada vida que hoje está aqui. Eu queria que apagasse a luz daqui da frente. E comece a conversar com o Espírito Santo, pois Ele está passando neste lugar. E comece a agradecer por mais um dia você poder estar aqui ouvindo a palavra dEle, por mais um dia de vida que você tem. Agradeça as coisas boas e as coisas ruins que aconteceram na sua vida hoje, pois essas coisas te ensinaram. Agradeça tudo a Deus. E agora converse com Ele mais e diga a Ele que você ama Ele.
pois você sabe que Ele te ama, você ouve dele que Ele te ama. Agora fale para Ele: Jesus, eu te amo. Sinta o amor dele te envolvendo esta noite. Sinta a presença do Espírito Santo passando do seu lado. Aleluia. Amém? Pode acender as luzes. Para começar, Mateus, coloca aí a palavra, que abram as Bíblias, quem está com Bíblia, que é em Gênesis 1, 26. Vou ler aqui. Antes de eu ler esse texto, esse pequeno texto, eu vou dar o tema dessas 3 pregações e eu quero que vocês guardem muito bem esses 3 temas. Porque esses 3 temas vão ser os 3 temas que vão fazer você acordar e começar aquilo que Deus chamou você para fazer. Todo mundo aqui sabe o que é propósito, né? Agora eu pergunto, todos estão cumprindo o seu propósito? Propósito é um dos temas que vai ser abordado. Outro é identidade, intimidade. Antes de falar esses 3 temas e explicar eles, vamos ler isso. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém, igreja? Pode deixar o texto aí. Vocês conseguem entender só o que está nesse começo, que é: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança? Você consegue entender que você é imagem e semelhança de Deus? Todos conseguem entender isso? Amém. Que vocês foram feitos imagem e semelhança de Deus. Olha como isso é grandioso. E o primeiro tema que eu vou querer falar vai ser sobre identidade. Eu acho que lendo esse pequeno texto vocês já tiveram uma noção sobre quem vocês são. Vocês são imagem e semelhança de Deus. Isso é tão interessante a gente perceber que a gente é imagem e semelhança de Deus, porque muitas vezes a gente se olha no espelho e fala assim: gente, como é que eu estou feia? Gente, como é que eu estou feio? Sendo que a gente deveria se olhar no espelho e falar assim: gente, como eu sou lindo, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus, Ele me fez conforme a Ele. Então, por que muitas vezes nos olhamos no espelho e falamos assim: nossa, Pai, por que eu sou assim? Porque muitas vezes ficamos se comparando com outras pessoas, sendo que somos semelhança dEle. E algo muito interessante que quando eu vejo a palavra identidade, é que sem identidade a gente não consegue ter intimidade com Deus. Mas por que disso? Porque a gente, sendo imagem e semelhança de Deus, nós não conseguimos, se nós não nos conhecemos, não conseguimos conhecer a Deus. Mas por que isso? Porque se nós não nos conhecemos, como é que vamos conhecer algo que não vemos? Tem uma passagem que fala assim, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a si mesmo. Não tem como nós amar o nosso próximo se não nos amamos. Se eu fazer uma pergunta aqui para todos hoje: quem se ama? Quantos poderiam levantar a mão e dizer assim: eu me amo? Amém. Não precisa levantar a mão, gente. É uma pergunta só para vocês responderem. Se eu perguntasse quem se ama, vocês poderiam dizer: eu me amo? Amém. É porque não tem como a gente dizer assim: eu amo o próximo, sem que eu me ame. Vocês conseguem entender que a gente não tem como dizer que ama a Deus se a gente não se ama? Porque Deus é nosso Pai, nós somos filhos de Deus. Porque Jesus morreu na cruz para que nós nos tornássemos filhos.
e hoje nós somos filhos. Será que estamos reconhecendo Deus como Pai? Será que estamos agindo com Deus como se Ele fosse nosso Pai? Será que muitas vezes, em vez de nós reclamarmos, a gente está agradecendo? Quantas vezes a gente tem que acordar de manhã? Quem trabalha aqui? Quem tem que acordar bem cedo para trabalhar? Vou dar o exemplo da Dona Lia. Dona Lia, você acorda mais ou menos 4 horas, né, Dona Lia? Imagine se todo dia a Dona Lia, quando acordasse, ai que saco, vou ter que trabalhar 4 horas da manhã e ficasse reclamando sobre isso com Deus. Em vez de agradecer a Deus pelo trabalho que tem, porque tem muitas pessoas desempregadas, passando fome, querendo um trabalho, e muitas das vezes a gente reclama por ter algo. É algo tão interessante que, se a gente vê, eu fico tão impressionado que um dia me contaram uma história de uma criança de mais ou menos 8, 7 anos, que todo dia que ela acordava de manhã, ela se ajoelhava e falava: Papai do céu, eu sei que hoje eu vou ter problemas, eu sei que eu tenho amiguinhos chatos, mas muito obrigado por ter colocado essas coisas na minha vida, porque com elas eu posso aprender. E quando eu ouvi isso da boca dessa pessoa, eu fiquei impressionado com tamanha fé dessa criança. Mas por quê? Por que é tão grande a fé dessa criança? Porque em vez de reclamar das coisas, ela está agradecendo. Isso que é reconhecer Deus como Pai. Porque a gente não tem que ficar reclamando para Deus. A gente tem que agradecer pelas coisas que Ele nos deu. Muitas vezes ficamos reclamando que não temos algo melhor que aquilo. Será que estamos fazendo algo para ter melhor do que temos? Muitas vezes oramos e ficamos pedindo, batendo, buscando algo, sendo que é só a gente declarar. Eu vou ensinar uma coisa para vocês, guardem bem, que é sobre nova aliança, que está sendo a visão da nossa igreja hoje. A nova aliança, o estilo de oração da nova aliança é sobre declarar. Mas por que isso? Porque em vez da gente ficar pedindo coisas para Deus, a gente declara com o nome dele. Porque tem uma passagem que diz que há poder no nome de Jesus. Todos creem aqui que há poder no nome de Jesus, certo? Então vocês creem que vocês podem declarar sobre o enfermo que ele vai ser curado, ele vai ser curado. Isso que é o declarar. Em vez de eu ficar pedindo, eu declaro sobre a vida desse enfermo, falando assim: levanta-te e anda, e ele levantará. No momento que a gente começa a ter identidade, a gente consegue fazer milagre. Mas por quê? Não tem como a gente viver o nosso propósito sem saber quem nós somos. Mas por que isso? Eu já vi um exemplo que aqui tem um copo, certo? Todo mundo sabe que no copo a gente coloca algo para a gente beber, certo? Se a gente não soubesse que isso era um copo, a gente saberia que era para a gente beber água nisso? Não. Como é que eu vou saber que isso serve para algo, sendo que eu nem sei o que isso é? Agora eu faço uma pergunta para vocês se questionarem. Vocês estão sabendo quem vocês são? Porque se vocês não sabem quem vocês são, vocês não saberão qual o propósito que Deus colocou na vida de cada pessoa aqui. Então, eu quero falar mais sobre identidade, eu vou focar nisso, porque os 3 temas, vou repetir de novo, é identidade, intimidade e propósito. Identidade está ligado com esses 2 últimos. Não tem como eu ter intimidade com Deus, que é a minha imagem e semelhança, sendo que eu não sei quem eu sou. Como é que eu posso conhecer algo que é minha semelhança, sendo que eu não sei quem eu sou? E outro, como é que eu vou saber o meu propósito, sendo que eu também não sei quem eu sou? E hoje eu vou falar texto na Bíblia, que mostram quem nós somos. E esse é o primeiro.
que mostra que nós somos imagem e semelhança de Deus. E o segundo que está em 1 João 4,8. Quem está com a Bíblia, abre aí. Então, por enquanto que eles acharam. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vocês prestaram atenção nesse texto que diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Isso é tão forte a gente ouvir que Deus é amor, porque se a gente não ama, a gente não conhece a Deus. E aquela história da identidade, se a gente não vai conhecer, se a gente não conhece a Deus, nós não conhecemos a nós mesmos. Então, o primeiro passo para ter intimidade com Deus é descobrir quem nós somos. Então, guarde na sua mente quem você é. Você é a imagem e semelhança de Deus e filho dele. Você é filho de Deus. Sendo filho de Deus, você vai ter o DNA dele. E o DNA dele é o amor, porque Deus é amor. Eu tenho o mesmo DNA que a minha mãe. E com isso eu vou ser parecido com a minha mãe. Mesmo que eu seja negão, né? Aí eu puxei o pai. Aí eu, tenho mais DNA do pai. E se Deus é amor, e nós somos filhos dele, vamos ter o DNA do amor. Consequentemente, a gente iremos amar ao próximo. Mas se a gente não tem noção que a gente é filho dele, a gente não vai conseguir amar o próximo. Porque temos que amar o próximo como nossos irmãos. Quem aqui tem irmão? Vocês devem amar muito os seus irmãos. Quem ama os irmãos é um amor tão grande. Eu vou falar do meu. Eu amo aquela criança tanto, mas tanto, que eu queria ficar abraçado com ele, que ele é tão fofinho, mas tão bonitinho, puxou a mim. Então, a gente ama os nossos irmãos. Então, a gente tem que amar o nosso próximo assim, porque eles são os nossos irmãos. Tem uma passagem que Maria e os irmãos de Jesus vão procurar a ele, e ele está pregando para uma multidão, ele está com os discípulos, e falam assim para Jesus: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão te esperando lá na porta. E Jesus questiona assim: quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe? E ele aponta para os discípulos que estavam andando com ele: esses são os meus irmãos e as minhas irmãs e a minha mãe. Isso mostra que Jesus nos trata como irmãos. Então a gente tem uma noção que a gente é filho de Deus. Sendo filho, a gente vai amar. A chave de tudo é o amor. Porque também tem outra passagem que diz assim: não importa ter todos esses dons, pois se não tiver amor, de nada valeria. Então a nossa identidade está envolvida com o amor, pois essa passagem diz assim: pois Deus é amor. É tão forte, mas tão forte entender que Deus é amor, que a gente tem o mesmo DNA que Cristo, o mesmo DNA que Deus, que a gente é ignorante e a gente não está vivendo o sobrenatural de Deus. Um negócio complexo que eu vou explicar, e se vocês não entenderem, pode dizer, é que Jesus, ele viveu natural no sobrenatural. Mas como assim? Vou dar outro exemplo. Pedro, ele viveu natural no sobrenatural. Por quê? Porque Pedro, sem fazer nada, só andando na sombra dele, curava. Então, se a gente tem o DNA de Cristo, a gente vivendo naturalmente, a gente vai viver o sobrenatural. Sobrenatural é aqueles feitos milagrosos.
Se a gente viver naturalmente, a gente vai conseguir fazer aquilo, mas por quê? Porque a gente vai começar a viver pelo DNA de Cristo. O natural de Cristo é o nosso sobrenatural. Se a gente começa a viver por isso, o nosso natural vai virar o sobrenatural. Então a gente andar, a nossa sombra vai curar. Aleluia. Essa é a chave de tudo. A chave de tudo é a gente entender a nossa identidade. Porque entendendo isso, a gente vai chegar na intimidade. E algo para termos intimidade é conhecer a Deus. E só tem 3 formas de conhecer a Deus, que é lendo, orando e jejuando. Se a gente não faz isso, a gente não vai conseguir conhecer a Deus. A gente sabe quem nós somos, mas a gente não quer pagar preço. A gente não quer pagar o preço de ficar com fome 24 horas e orando, lendo a palavra. A gente não quer isso, a gente só quer os centos milagrosos, que foi o que eu disse. Mas para chegar nesse nível, a gente precisa pagar um preço. Eu vou falar assim, eu que estou meio gordinho, mas não estou gordinho, estou cheinho. Quando eu vou subir uma escada que é muito grande, mas muito grande, eu chego na metade e estou morrendo. É a mesma coisa. Se a gente não pagar o preço de ficar fitness, a gente não vai chegar ao topo. Porque eu prefiro assim, eu vejo que a escada é grande e eu tô gordinho. Falo assim, meu Deus. Aí eu vejo que tem outro caminho, eu iria pelo outro caminho. Que a minha vista pode ser mais fácil. Mas quando eu chego lá, eu não chego onde eu deveria chegar. Se a gente não paga o preço de subir aquela escada que é alta, a gente muitas vezes pode querer pegar o caminho que vai ser mais rápido, mas a gente não vai chegar onde a gente quer. Muitas vezes a gente tem que pagar um preço para chegar aonde Deus quer que nós chegamos e falamos assim, não, eu vou pelo caminho mais rápido. Muitas vezes fazemos o nosso querer e não querer de Deus. Deus quer que nós Deus quer que a gente vá para a esquerda e nós preferimos ir para a direita, porque é o caminho mais fácil à nossa vista. E a gente vai, chega lá na frente, quebra a cara. Por isso que sempre devemos obedecer a Deus. Um negócio, devemos honrar o pai e a mãe. Se Deus é o nosso pai, devemos honrar a Ele. Obediência está em um princípio de honra. Obediência é um princípio. Obediência a Deus. Se Deus falar, vai para a esquerda, a gente vai para a esquerda. Pode ser difícil passar pelo deserto. Mas quando a gente passar pelo deserto, a gente vai ver a terra prometida. Glória a Deus. Ou é mais fácil a gente ficar no Egito, mesmo sendo escravo, mas eu não vou precisar pagar nada. Ou a gente vai para o deserto caminhar para chegar à terra prometida onde somos livres. Se queremos ser livres, vamos ter que pagar o preço da liberdade. Mas um negócio tão interessante que Deus fez, que a gente não vai ter que pagar esse preço da liberdade, pois Jesus já pagou por nós. E hoje podemos dizer que somos livres. E somos filhos de Deus. Filhos de Deus não são escravos, são livres. Tem até uma música que é muito interessante, que agora eu não lembro de cabeça, mas um dia eu vou cantar aqui na igreja. E filho de Deus é livre, não é escravo. E a gente é tão ignorante que a gente prefere ficar como escravo, pensando que a gente vai ter que pagar pelo deserto. Não, a gente não vai ter que passar pelo deserto, porque Jesus já fez isso por nós. Só a gente fala assim, hoje eu sou livre e agir como livre. Se você tem identidade no Senhor, você vai ser uma pessoa livre. Porque você é imagem e semelhança de Deus, você é filho de Deus, você não é mais escravo, você é livre. E outra coisa,
coisa sobre intimidade. No momento que a gente tem mais intimidade com o Senhor, é quando a gente começa a viver esse sobrenatural no natural. A gente vai viver o sobrenatural de Deus naturalmente. A nossa pregação vai começar a ser a nossa vida. A gente não precisa falar, é só a gente agir. Isso vai ser a nossa pregação. Um texto que mais me tocou no início da minha caminhada foi isso daqui. Se for para pregar, pregue, mas não com palavras, mas sim com ações. E aquilo me tocou tão forte, porque eu não preciso ficar falando de Cristo, eu só preciso viver Cristo. A gente tem que morrer por Cristo e viver por Cristo, porque morrer é lucro e viver é Cristo. Se a gente não vive Cristo, nós não temos intimidade com Ele. Uma pessoa que não age como um filho de Deus, não tem intimidade com Ele. Porque o Espírito Santo incomoda quando a gente vai fazer algo de errado. Tem algo que nos incomoda quando vamos fazer algo de errado. Isso que é viver Cristo. Negar a nossa carne. Aí que entra o jejum. Aquelas pessoas que vivem o sobrenatural naturalmente, não precisa ficar se matando para fazer jejum. Jejum vai começar a se tornar um prazer. Vai começar a amar fazer jejum. Vai ser tão bom fazer jejum, mas tão bom que, cara, você vai fazer 6 dias na semana. É a mesma coisa a oração. Vou ensinar um negócio sobre oração, que oração é um diálogo com Deus. Oração é uma conversa entre eu e Deus. Eu e o meu pai, eu sou o filho, ele é o pai. Eu converso com ele. E conversar com um Deus que é pai, vai se tornar algo tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que não vamos só ficar 5 minutos, 10 minutos, não vamos só ficar 1 hora, vamos ficar 5 horas, que nem Jesus ficava orando no monte, conversando com Deus. Ele ficava mais ou menos 5 horas. Ele ficava 5 horas conversando com Deus. Aquilo vai se tornar algo tão bom, mas tão bom, que você vai ficar quase todo o seu tempo. Porque você vai ficar, nossa, como é bom conversar contigo, Jesus. Como é bom, eu vou falar por experiência própria. A melhor parte do meu dia é quando eu chego no meu cantinho com Ele e começo a conversar com Ele. E começo a dizer, Jesus, olha como foi meu dia. Aconteceu isso, 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 isso. Eu começo a contar os meus segredos mais íntimos para Ele. E quando a gente começa a fazer isso, confiar nele, para contar os nossos segredos mais íntimos, Ele começa a contar os planos dele para nós. Ele começa a contar os nossos segredos. E é algo tão interessante, mas tão interessante, que como é bom ouvir os planos de Deus para as nossas vidas. E outra coisa é a palavra. A palavra de Deus, vou falar, é algo que eu mais leio. O livro que eu mais li na minha vida foi a palavra de Deus. Eu já passei horas e horas lendo, mas por que isso? Porque começa a se tornar um prazer, começa a se tornar uma felicidade, porque a gente não faz como algo momentâneo, a gente faz como algo para sempre. Isso que é o amor de Cristo. O amor é quando a gente começa a amar aquilo. Quando nós começamos a amar fazer jejum, quando nós começamos a amar a orar, quando nós começamos a amar a ler a palavra, a gente chega a um nível de intimidade tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que quando a gente começar a andar na rua,
As pessoas vão ficar impressionadas porque elas não vão te ver, elas vão ver Cristo em você. É algo tão magnífico quando uma pessoa chega em você e fala assim: cara, quando você estava pregando, eu não via você, eu via Cristo. Isso é a tamanha intimidade que Deus me chama. E agora eu falei os 3 tópicos para ter intimidade. Falei sobre identidade e intimidade. Agora eu vou falar sobre propósito. Propósito é algo que Deus coloca no nosso coração. Porque tem uma passagem em Efésios que fala que nós fomos gerados por Ele antes da criação do mundo. E o nosso propósito já foi colocado dentro do nosso coração. Muitas pessoas ficam procurando, qual será o meu propósito? Qual será o meu propósito? E não vão encontrar, se não tiverem identidade e intimidade. A palavra-chave para conseguir cumprir esses 3 é o para quê. Mas por que o para quê? Porque o propósito, para que eu acordo todo dia de manhã? Se eu perguntasse para algum de vocês, o para que vocês acordam? Vocês responderiam o quê? Para que eu acordo de manhã? Será que vocês estão tendo um propósito para acordar de manhã cedo? Será que vocês estão tendo um propósito para ir trabalhar? Para quê? Para que isso aconteceu na minha vida? As coisas ruins acontecem na nossa vida para que possamos aprender com aquilo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo ao seu propósito. Então, se você está cumprindo o seu propósito, até as coisas ruins da sua vida vão começar a servir para o seu bem. E algo tão interessante viver o nosso propósito, porque um homem sem propósito é um homem morto. Mas por quê? Porque não sabe nem por que acorda de manhã. Se você não tem um propósito para acordar de manhã, para que você está acordando? Quem aqui gosta de dormir muito? Levanta a mão. Nossa, o povo não gosta de dormir. Que chique. As pessoas que gostam de dormir muito são aquelas que você reconhece que já não tem propósito. Mas por quê? Quem dorme muito significa que a vida acordada é... Vou usar uma palavra aqui vou falar a verdade. Aquelas pessoas que gostam de dormir muito são aquelas pessoas que a vida acordada é uma merda. Porque se ela descobrir o propósito e ela quer começar a viver, ela não vai perder tempo dormindo. Ela vai querer colocar o propósito dela em prática. Ela vai querer praticar o propósito. E algo que eu vou falar para vocês que ajudou muito quando eu comecei a viver o meu propósito, que foi viver o hoje. E parar de me preocupar com o futuro e me preocupar com o passado. Porque o passado eu vou levar como um fardo. E o futuro eu vou levar como uma preocupação. Por quê? Porque a gente sempre vai carregar as coisas que foram ditas para nós no passado. E o futuro nem aconteceu, mas a gente já está se preocupando com o que vai acontecer no dia de amanhã. Sendo que a gente não está plantando nada hoje para colher amanhã. Mas como assim? Tem uma lei que se chama lei da semeadura, que está na Bíblia e acontece, que aí eu planto, eu colho. Se você não vive o hoje e planta hoje, não tem como você colher amanhã. Quem se preocupa com amanhã, fica mais tempo se preocupando com o que ainda vai acontecer e não sabe o que vai acontecer, do que vivendo hoje.
e podendo fazer uma amanhã melhor. Uma chave. Entrega o seu amanhã nas mãos de Deus. Entrega o seu passado nas mãos dele também. Porque o passado vai trazer depressão. E o futuro vai trazer ansiedade. Isso é algo tão interessante que as pessoas que têm depressão só têm porque ficam lembrando do que aconteceu no passado. E as que têm ansiedade ficam ansiosas com coisas que ainda vai acontecer. Você perde mais ou menos 80% da sua vida só se preocupando. E não vive o hoje. Você fica procrastinando. Em vez de fazer o que você tem que fazer hoje, você fala assim, não, vou fazer amanhã. Quem nunca falou isso? Eu já falei. Minha mãe falou assim, Alberto, lava a louça. Eu falei, lave depois. Aí chegou no depois, lave depois. Aí fica, lave depois. Isso é o que acontece na nossa vida. Nós éramos para estar cumprindo o nosso propósito hoje, e a gente fala, começa amanhã. Dieta. Dieta é algo assim que quem nunca fala assim, vou começar minha dieta hoje. Aí, não, melhor começar amanhã. Aí deixa passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ainda está com a história, vou deixar para depois. Isso que é procrastinar. A gente perde tempo procrastinando, sendo que a gente poderia fazer isso hoje. E viver. É tão gostoso a gente viver o hoje, mas tão gostoso que em vez da gente ficar com a cabeça lá longe, pensando no futuro, a gente consegue perceber os mínimos detalhes das coisas. Um dia eu ouvi uma pregação de uma pessoa, muito boa essa pregação, que essa pessoa tinha mostrado um pontinho bem pequenininho, e mandou todo mundo focar nesse ponto. Eu vou fazer aqui, calma, eita. Todo mundo foca nesse negócio aqui que tem na igreja. Vocês conseguem ver mais ou menos? Essa fechadura que tem aqui? Se a gente olha para ela, é um negócio tão pequenininho. Mas agora tira o foco dessa fechadura e olha o tamanho da parede que tem aqui. Isso é quando a gente se preocupa com o futuro. A gente fica olhando para as coisas pequenas da vida, sendo que a gente pode viver o nosso hoje e olhar para as coisas grandes que estão acontecendo na nossa frente. Uma fala de pessoas que não vivem o hoje, que são as mães, que falam assim, ou as mães ou as amigas das mães, que falam assim, nossa, como eles crescem rápido. Nossa, cresceu que eu nem vi. Se a gente for parar para pensar, a mãe se preocupou tanto com como o filho ia se tornar, que faculdade o filho ia fazer, e nem percebeu o filho crescendo. Eu era desse tamanho, e estou assim. Então, se a gente não percebe os mínimos detalhes, a gente pode perder muita coisa da nossa vida. Quantas coisas a gente queria ter vivido, que a gente não viveu? Imagine quando você era criança, quantas coisas você queria ter feito, mas não fez, porque se preocupou com esperando a oportunidade bater na porta. E um negócio, oportunidade não vem na sua porta, você cria ela. Mas como assim? Um dia isso aconteceu comigo e eu vou contar essa história. Eu estava em uma ministração, acho que foi estava ali em Barros, e a Casa Worship. E o cara chamou 3 pessoas, mais ou menos, para ir cantar lá em cima. Aí eu falei assim, se for de Deus, ele vai chamar o meu nome. Fiquei lá sentado, esperando a oportunidade. Aí as mulheres, chama eu. Aí uma foi.
Aí o outro lá na frente falou, ficou pulando. E foi. Aí uma pessoa me cutucou, a Aline me cutucou e falou assim, oportunidade não bate na porta. Você que tem que criar. Quando o homem foi chamar a última pessoa, eu levantei da cadeira e comecei a gritar. E você vê que a oportunidade, a gente que cria, que o povo que estava do meu lado e os que estavam lá longe, perguntaram, qual é o seu nome? Aí eu falei, Alberto, chama Alberto. E eles começaram a gritar, chama Alberto, chama Alberto. E eu consegui ir lá cantar. E a gente percebe que se a gente não criar as oportunidades, elas não vão vir bater na porta. Então, se você quer fazer algo, não espere sentado, levante e vai. Oração é orar com ação. A gente não fica esperando uma ação de Deus. A gente faz uma ação e confia que Deus vai estar com você. Se for o plano de Deus e estiver segundo ao seu propósito, Deus vai estar com você. É só confiar aí. Um grande testemunho disso é um homem que Deus falou assim, ó, entre em tal lugar. Um homem entrou e ele falou, Deus, mas eu não tenho nem especialidade nessa área. E conseguiu entrar e está trabalhando lá. A pessoa foi acompanhar a outra, outro testemunho. A pessoa foi acompanhar a outra num trabalho e do nada a pessoa entrou no trabalho. Sem currículo, sem nada. Mas teve a ação de ir lá, concorrer ao trabalho. Mas as coisas de Deus é tão louca e confunde a gente que até hoje eu não entendo essa história. Tava duas pessoas indo pro trabalho. Calma, deixa eu explicar direito. Que eu explicando e contando histórias são horríveis. Ó, uma pessoa ia trabalhar, aí a outra só foi levar. E chegaram as duas lá. Aí uma falou assim, me acompanha. E as duas foram junto. E do nada chega o gerente e bota as duas para trabalhar. Se uma não tivesse a ação de descer do carro e entrar dentro da empresa, ela não teria o emprego que ela tem hoje. Então tudo é questão de ação. A oração, como eu falei, é orar com ação. Tem a sua ação e Deus vai te ajudar no percurso. Então essas três coisas, elas estão envolvidas juntas. Identidade, intimidade e propósito. Você tem identidade, você vai ter intimidade. Esse é um degrau subindo. O primeiro degrau é você saber quem você é. Aí você sobe um degrau. Eita. Depois disso, você tem intimidade com Deus, porque você sabe quem você é e, consequentemente, você vai saber quem Ele é. E tendo intimidade com Deus, em identidade, você vai saber para que você foi colocado na terra. Você vai descobrir o seu propósito. Você avança mais um degrau. Com isso, você começa a viver Cristo, porque você vai viver segundo ao seu propósito. Eu só queria explicar essas três coisas, que são essas três coisas que devemos fazer como filhos. E o para quê, eu falei um pouco, mas é tão interessante a gente descobrir o para que a gente acorda de manhã, que a gente vai querer acordar antes do sol nascer. Mas por que isso? Para não ser acordado pelo sol e falar assim, já estou aqui, então vamos começar o que eu tenho que fazer. Eu tenho o meu propósito. Então, eu acordo todo dia da minha vida, falei, hoje eu acordei para cumprir o meu propósito. E eu direto, e já começo a cumprir ele. Levanto e já cumpro. Mas como isso? Quando vocês descobrirem o propósito de vocês, vocês vão entender que quando vocês abrirem os olhos, vocês já começam a cumprir o propósito de vocês. Tem três coisas para vocês descobrirem o propósito de vocês. Um instrumento que Deus deu para vocês, para cumprir isso. Um instrumento. Para que você está
usando esse instrumento? E para quem você vai estar usando esse instrumento? Então, amém. Era só isso que eu queria falar. Amém, né, igreja? Amém. Glória a Deus. Outra quarta eu estou aí, mas próxima quarta quem vai pregar é o Anderson. Então, chamem mais gente, divulguem, fala assim, tem uma igreja que vai vir um pregador aí, cheio dessa revelação, que é uma bênção. Que vai ser forte quando o Anderson vir pregar. Amém? Amém. Chamada ele tem. Amém. Glória a Deus. Deu para entender propósito, intimidade? Conseguiram entender um pouco? Ou já estão tudo afiadinho? Deus é lindo, né? Como Deus é maravilhoso. Você vê uma noite dessa, quarta-feira, chovendo, mas vocês estão presentes. Então isso é um propósito também. Porque nós não estamos aqui para pedir, mas para adorar o Senhor, para buscar mais a face dEle. Porque buscar o Senhor não é só aqui na igreja, é na tua casa, no teu quarto, no teu trabalho, na tua escola. Você pode buscar o Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos tirar um minutinho para orar e continuar agradecendo o Senhor, amém? Feche seus olhos. Vamos orar por cada pessoa que estão assistindo, que não pôde estar aqui. E vocês que estão aqui, pensa na tua família, naquele que está dentro, vocês estão apertados no teu coração. Não se preocupe, fala conforme a palavra. Confia no Senhor, entrega nas mãos dEle. Mas não é para você entregar e tirar de volta. É para você entregar e confiar nele. Confiar no teu Pai. Porque Ele vai mudar essa situação. Oh Senhor, muito obrigado, Pai. Como Tu é bem-vindo neste lugar. Porque o Senhor nunca vai abandonar cada pessoa aqui. Por mais que nós possa te abandonar, mas o Senhor está aqui do nosso lado, para sempre dizer, filha, filho, estou aqui, deixa eu te abraçar, deixa eu cuidar. Senhor, visita a Giselma, visita a casa dela, vai visitando, Pai, visita o Genildo, visita a Ana, a Giovânia, Senhor. Visita a Késia, visita a mente dela, Senhor. Dá ânimo, coragem, que ela possa ter essa ação e descobrir o propósito dela. Pai, visita a Débora. Vai visitando, Senhor. Visita cada uma dessas pessoas que estão assistindo. Pai, visita o Fabrício. Visita os sonhos dele, Senhor. Os teus sonhos não estão mortos. Renova, Senhor, a força. Visita o físico. Visita a coluna dele, Senhor. Restaura, Pai. Visita a Sheila. Visita o pai dela, Senhor. Só o Senhor pode fazer um milagre. Toca no coração dele, Senhor. Desincha esse coração, Senhor. Eu creio no teu milagre. Visita a Clarice, Pai. Visita a família dela. Visita a Aline, a Isabel. Senhor, envia os teus anjos naquele lugar. Visita a Keila, Senhor, toda a sua família. Blinda aquele lugar, Pai. Não deixa ninguém tocar. Coloca seus anjos
com espada de fogo agora nesse momento, Pai. Vai visitando, Pai. Visita a Claudícia, a Ked. Toca, Senhor, na vida de cada um desses que estão assistindo. Que cada um possa ter o teu propósito, o teu encontro. Que cada um possa ter intimidade contigo, Pai. Que cada um possa te buscar orando, jejuando e lendo a tua palavra cada vez mais. Senhor, Pai, vai tocando nas vidas das pessoas que estão aqui, Pai. Toca na vida de cada um, Senhor. Toca na vida daquele que está orando agora e clamando. E a tua palavra fala, não peça, declara a cura dele. Ele vai restaurar. Ele vai tirar dessa escuridão. Vai visitando, Pai, o Reinaldo. Tira ele, Senhor. Ele é um milagre. E vai continuar sendo um milagre na tua casa. Tira, Senhor, toda a companhia. Faz um milagre, Pai. Que ele seja usado na tua palavra. E seja testemunha vida. Viva, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Que vocês que estão aqui coloquem a mão no teu coração. Se levanta. Esquece do ontem, esquece do amanhã. E pensa que hoje é o teu último dia. Sinta a presença do Espírito Santo tocando, passando aqui, tocando no teu corpo, renovando o físico, restaurando. O Senhor fala hoje, confia. Eu não sou um Deus que mente. Se eu prometi, vai ser cumprido. Só basta você confiar. Aqui tem gente que está orando e pedindo e declarando com a pessoa que está longe. E o Senhor fala assim, confia. Eu vou mudar essa história. Ele não vai para 4 paredes. E ele não vai morrer enquanto não acontecer o que o Senhor prometeu para eles. Só basta confiar. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. O Senhor manda você confiar. Só depende dele. Mas quando você entregar nas mãos do Senhor, não tira de volta. Assim, quando a gente confia, a gente descansa. Quando você entrega o teu problema nas mãos do Senhor, quando entrega de verdade, você está me entendendo? Você vai deitar e dormir e vai sentir a paz. Mas quando você fala que entregou, mas fica preocupado ou preocupado, então você não entregou. Então entrega de verdade. Que você vai deitar e vai repousar. Vai ter aquele sonho do justo. Vai sentir paz no teu coração. Amém? Glória a Deus. Dona Lia, quer dar a bênção, pastor? Dá logo, dá a bênção. Hoje tudo diferente. Muita glória. Vem, Dona Lia. Ora, bênção.
abençoa e todo mundo vai para casa, vamos. O Anderson foi corajoso. Olha. Então estende as suas mãos. Pai, graça te damos. Muito obrigado por esse culto abençoado, porque sua palavra é maravilhosa. Senhor, leva cada filho teu nos teus caminhos, protegendo, blindando e cuidando. Que quando eles chegarem em casa, Pai, que a paz do Senhor entre dentro do teu lar, em nome de Jesus. Que eles não deixem essa semente morrer e eles possam produzir 100 vezes mais, plantando na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.